Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje iremos refletir sobre o tema das moradas. Há muitas moradas na casa de meu pai. E aí eu elenquei alguns tópicos pensando no assunto, no tema, e achei interessante a gente conversar sobre. Então vamos lá para a gente começar. Quero agradecer a Deus e a Jesus, nosso mestre, nosso Pai maior, para que eles nos fortaleçam, nos ampare em nossos lares, no lar de cada um que está nos assistindo no dia de hoje, e agradecemos imensamente pelo amparo do conhecimento dessa doutrina que nos fortalece, nos acompanha, nos guia com tantas informações e reflexões para a nossa melhora, para a evolução do nosso espírito. Muito obrigada, que assim seja. Então, vamos lá. Eu pensei nesse tema das muitas moradas e determinei o nome As Nossas Moradas. Por quê? Eu pensei no seguinte, a partir da reflexão do livro aqui, Em Torno do Mestre, que tem um capítulo chamado Nossa Pátria, que foi que eu comecei a pensar sobre esse tema. Então, nós vamos falar sobre a nossa pátria, nossa jornada, os mundos, tipos de mundos, a morada interior, a morada exterior e sobre a nossa evolução. Então, para começar, a gente tem aqui, o que seria a pátria de acordo com Vinícius, que eu busquei como referência. Pátria não pode ser somente uma expressão geográfica, um local, uma área no mapa mundi. Pátria é aquele ambiente que temos que priorizar a paz, harmonia, fraternidade, onde devemos criar uma atmosfera de amor, de verdade e de justiça. Daí ele coloca também local onde devemos praticar a caridade. E esse parênteses eu acrescentei, uma caridade para com os outros e conosco mesmo. É sempre importante a gente pensar em nós também. Então, a pátria, como o Vinícius relata para nós aí, ela não é somente essa parte física do nosso planeta, do globo terrestre, mas um local que a gente precisa trazer mais paz, mais harmonia, fraternidade, criar essa atmosfera de amor que Jesus já colocava como governante do nosso planeta sobre isso. Aí nós temos, no nosso primeiro item, nossa jornada. Então, conforme vamos avançando no caminho de nossa evolução espiritual, nos desprendemos dos laços materiais. O ser espiritual, que somos nós, irá experimentar, irá ter novas percepções acerca da vida terrestre. Então, vamos lá. A gente vai avançando, caminhando, seguindo e tentando evoluir, certo? Para essa evolução, se faz necessário a gente se desprender muito mais dos laços materiais, que somos espíritos. Nós somos um ser do mundo espiritual. Estamos aqui temporariamente. E aí nós vamos experimentar essas novas percepções acerca da vida terrestre que temos. Então ele continua assim: depende de nós mesmos o estado que queremos estar, felizes ou infelizes, de acordo com seu grau de entendimento da vida que precisamos pertencer enquanto ser encarnado ou enquanto ser espiritual vivente desse planeta Terra. Então, como é que eu levo a vida que eu estou aqui, nessa jornada que eu estou aqui nessa encarnação? Depende de mim. Depende de como eu quero estar, feliz ou infeliz. E vai ser de acordo com o nosso entendimento. Entendimento que a doutrina dos espíritos nos ajuda perceber
enquanto ser encarnado, que a gente só pertence a este planeta físico da Terra, no físico, no material, por determinadas encarnações, mas que nós somos seres viventes do planeta Terra, numa esfera em outra dimensão, como ser espírito que somos. E os mundos? Quando a gente traz aquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, nós temos o seguinte: a casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Então, são diversos mundos, nós vamos ver isso daqui a pouco, tipos de mundos, de acordo com suas evoluções, e aí estão no infinito, no espaço, no universo, e nós vamos estar residindo em determinado mundo de acordo com a nossa própria evolução. Então, há homens que falam a mesma língua e jamais se entendem. Outros possuem hábitos e costumes idênticos, mas vivem se guerreando. Então, mesmo vivendo no mesmo mundo, mesmo país, estado, cidade, não se entendem, não tem pátria. Esse é um texto do Vinícius, lá do Entorno do Mestre, e aí ele reflete isso com a gente. Moramos no mesmo país, no mesmo mundo, pode até falar a mesma língua morando no mesmo país, ou ter hábitos e costumes idênticos, mas a gente vive se guerreando. Quantas guerras a gente tem visto por aí? Quantas brigas por tão pouca coisa, violência por situações tão banais, né? E a gente está vivendo nesse mesmo mundo, nesse mesmo planeta, nesse mesmo país, na mesma cidade, mas a gente não está se entendendo. E aí ele reporta aqui: se não nos entendemos, então não tem pátria. Aí eu quis direcionar sobre as moradas, sobre a morada interior. Então, quem habita aqui dentro de nós? Tem uma moradia aqui dentro. Então, segue-se assim a nossa reflexão. Nascemos e renascemos muitas vezes, e através das experiências dolorosas ou não que vivenciamos, das provas e expiações por que passamos, é que conseguimos lapidar a nossa alma, qual a pedra bruta que pode se transformar numa joia de alto valor. Não é o diamante, que uma pedra mais bruta que vai lapidando, lapidando, lapidando até se transformar nesse diamante. Então, nós nascemos e renascemos, temos diversas experiências, dolorosas ou não, passamos por provas e expiações. E aí nós vamos ser moldados, tá? Passamos algumas, aí eu coloquei um parênteses meu, ou muitas vezes por momentos difíceis e acabamos nos desesperando ou não aceitando o que está acontecendo com a gente. Então, cabe-nos avaliar a morada interior que eu tenho, o que esse espírito meu, que eu desejo dele para ele evoluir. Essa morada de dentro, que estou em aprendizado, estou tentando evoluir, que eu preciso aceitar, me resignar diante das situações, não deixar cair e continuar seguindo em frente, apesar dos conflitos, dos problemas que vamos tendo. E aí, como é que a gente vai se transformar nesse interior nosso para a evolução própria de nós mesmos? E aí a gente continua assim. No entanto, tenhamos paciência e humildade para suportarmos com resignação cristã. Esforcemos por superar esses lances naturais da vida, para que assim possamos alcançar o crescimento interior. Então, são duas virtudes extremamente importantes em nossa vida: a humildade e a paciência.
Elas são completamente opostas de egoísmo e orgulho, tá? Precisamos nos resignar, conforme Cristo nos ensinou, esforçar para superar esses momentos da nossa vida diária, das dificuldades que temos, para que assim a gente possa crescer interiormente. Então, minha morada interior, tá? Na morada exterior, eu trouxe os tipos de mundos que nós temos, mais ou menos assim nessa divisão. Então, mundos primitivos. Aí eu fui lá, no Evangelho e retirei um trechinho de cada mundos aí para a gente refletir. Pequenos trechinhos, é muito maior os textos e complexos. Mundos primitivos. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Então, os mais homens das cavernas, mais primitivos mesmo, que vivem do instinto, que vivem da sobrevivência, tá? Aí nós temos o mundo de provas e expiações, que é o que nós temos hoje no planeta Terra, né? As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Então já avançamos um pouco daquele viver de mundo primitivo. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande perfeição moral. Por isso os colocou Deus num mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Então, estamos exatamente onde deveríamos estar, de acordo com a evolução do nosso próprio espírito. E aí, colocado nesse planeta onde tem ainda uma vivência um pouco mais forte e propensa do lado da maldade, mas que tem bondade, não é um mundo feliz, mas que tem provas e expiações que precisamos passar, e aqui é onde vão ter essas dificuldades, para quê? Para que a gente possa progredir, evoluir, aprender com a dor, aprender com as experiências e evoluir. Daí temos o mundo de regeneração, que é o qual nós estamos a caminho, estamos em transição para ele. Então, tirei um trechinho, até é dentro de um parágrafo esse texto. Encontra neles a calma e o repouso, e acaba por depurar-se. Em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhes a lei, as leis. Então, a gente tem um mundo com mais calma, mais repouso, um mundo que a gente ainda está vinculado à matéria, mas a gente já experimenta novas sensações e desejos, porque a gente já está mais liberto de determinadas sensações que antes estavam mais escravos no mundo de provas e expiações. Então, há uma equidade, uma equivalência entre as relações sociais e não uma desigualdade. É uma equidade. E todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo as leis dele. E aí nós temos os mundos celestes e divinos, os mundos bem mais avançados, que pode ter só o celeste ou pode ter só o divino, são mundos mais avançados. E aí nós temos o seguinte texto do Evangelho. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. Assim é que, nos mundos superiores ao nosso,
Se desconhecem as guerras, carecendo de objetos ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause, encarando-na de frente, sem temor, como simples transformação. Então, é uma característica dos mundos mais avançados, mas os celestes divinos são ainda muito mais purificados, muito mais que isso. Não está mais preso à matéria, não está mais preso a essa questão de vida e morte, tá? Continuando, o que que nós temos aqui? Nossa evolução própria, a própria evolução em si. Eu até coloquei o exemplo aí do homem vindo do macaco como uma evolução das espécies de acordo com Darwin, né? E nós temos o quê? O progresso é a lei da natureza. Então, o texto da progressão dos mundos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nós temos essa primeira frase: o progresso é a lei da natureza. Tirei esse trechinho de lá. Então, ou seja, é uma lei, nós evoluímos. Está na lei, vai evoluir. Nós vamos evoluir. Tá? A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. É a vontade do Pai, que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente alcance patamares maiores. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos que eles habitam. Então, nós mesmos vamos ajudar o planeta a evoluir, evoluindo. Nós evoluímos, o planeta evolui. Porque a gente vai transformar esse mundo no melhor se nós mesmos já nos melhorarmos. E se o mundo estiver ali progredindo, eu também vou progredir. Porque uma coisa está vinculada à outra. Porque se eu não vincular, eu vou ser convidada a se retirar e ir para outros mundos menos evoluídos, mais primitivos. Aí eu tirei esse trechinho do Espiritinhas, que é disponível na internet, no Google, e esse título é Evoluindo. Então nós temos aí assim, ó, olha como João está evoluindo. Antes ele já teria dado uma resposta. Aí tá lá, blá, 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 a pessoa lá apontando o dedo na cara do João, né? E o João tá lá em pensamento. Se eu responder, vou para o umbral. Se eu responder, vou para o umbral. Blá, blá, blá. Então, as espiritinhas do Hilton Pontes vêm para nos ajudar a refletir de que tem hora que dá vontade de soltar, de revidar, de reclamar. Alguém ainda bravo falando com a gente quer revidar. É melhor respirar fundo, contar até 10, até 20, até 1000 e não revidar. E aí ele falando, né? Se eu responder, vou para um mal. Porque eu ia falar bem sério mesmo, alguma coisa não muito adequada, né? E aí, no texto do Evangelho, na passagem de Jesus, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 7, a gente tem o buscar e achareis. E eu quis colocar aqui porque é importantíssimo para a gente pensar nessa evolução, nas moradas, o que eu quero evoluir junto com o planeta, evoluir a mim mesmo, nas minhas buscas e o que eu quero encontrar. Então a gente tem o seguinte, ó, a evolução do espírito se realiza paulatinamente. É um trabalho de perseverança constante dos próprios reinos da natureza. Não é possível vencer nossas imperfeições de um instante para outro. É paulatino, é perseverando. A gente vai evoluir, aos poucos a gente chega lá. Corrige em ti, sem demora, o que percebe que está errado em sua vida e dentro de si mesmo. Aceita com resignação e fé aquilo que ainda precisa corrigir para seu próprio aperfeiçoamento interior.
Então é aquilo, sem demora, vamos logo, vamos progredir, vamos corrigir o que precisa ser corrigido dentro de nós. Aceitar com fé e resignação aquilo que a vida ainda nos proporciona, que é para o nosso próprio aprendizado. E as dificuldades que enfrentamos é que vão nos ajudar nesse crescimento. Vamos aprender as lições que a vida nos oferece, mas cabe o esforço próprio de cada um. É a nossa própria jornada, é o nosso próprio querer evoluir. E aí a gente tem esse seguinte texto, eu encontrei essa frase, achei muito linda. Dê o seu melhor todos os dias, mesmo que isso aparente não tenha retorno algum. A gente não pode ficar só esperando o retorno das coisas ou das pessoas quererem fazer o que a gente acha que precisa ser feito. É um textinho lá do @prosa de Cora, que está no Instagram. E aí colocamos o seguinte texto: vamos olhar para o passado e ver o que já fomos, o que fizemos e o que conquistamos. Reflitamos se já não somos diferentes do que éramos. Se melhoramos, ótimo. Se não, precisamos reavaliar. Observe se você se esforça para se melhorar, mas não se envergonhe com o que já fez de errado. Continua na luta. Dificuldades iremos encontrar de todas as formas, nas mais variadas situações. Problemas, dores, doenças, tristezas. Porém, prossiga sempre. Não desanime. Atente seus olhos a Deus, que sentirás o seu amor irradiando a você, te dando forças. Confie. Então, avaliando o que eu já fiz, o que já aconteceu, que eu já melhorei bastante e que eu ainda posso melhorar mais um pouco. Vamos prosseguir sempre com fé, com esperança, com perseverança. Os problemas não vão deixar de acontecer. Mas como há muitas moradas na casa de meu pai, se faz necessário refletirmos sempre qual morada a gente quer ficar, qual morada a gente quer viver, se a gente quer continuar com esse planeta Terra e evoluir, ou a gente vai para outro planeta e o planeta primitivo. E, ao mesmo tempo, como nossa reflexão, a morada interior que eu quero ter, como eu quero estar dentro de mim comigo mesma. Como é que eu quero estar mesmo? Porque se eu não melhorar internamente, eu não vou evoluir junto com o planeta e não vou evoluir para o lado de fora também. Então, reflitamos sobre tudo isso que a gente esteve conversando hoje. Espero que tenha feito um sentido aí para vocês nessa ideia das moradas, não só as moradas físicas, as moradas dos mundos, mas a nossa morada interior também. Vale muito a pena a gente refletir e tentar nos melhorar a cada dia. Eu agradeço imensamente. Tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus. Muito obrigada, gente. Até mais. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a
criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.